E hoje a palavra que eu tenho para vocês é a respeito de relacionamento. Gente, eu bem sei o quanto vocês estão cansados de relações vazias. E eu preciso que vocês entendam que diversos são os tipos de relacionamento. Você tem um relacionamento no seu trabalho, com a sua família, com seus filhos, com seu parceiro, né? Enfim, vários são os tipos de relações que nós temos. E a gente precisa aprender, sim, a fazer a gestão dessas emoções e dessas relações que nós temos. Porque nem toda pessoa está com boas intenções, nem toda pessoa deseja o seu bem. A gente precisa deixar um pouco a ingenuidade de lado, de achar que todo mundo quer o nosso bem. Não é verdade isso. Isso não significa que nós vamos desejar o mal para essas pessoas. Nós precisamos orar pela vida dessas pessoas, mas seguir em frente com a inteligência. Não dá para você deixar na sua vida pessoas que te fazem mal, que desejam o teu mal. Não dá para fazer isso. Então, você gerenciar pessoas, sentimentos é extremamente essencial para a sua vida e para aqueles que vivem com você. Tem muita pessoa que não gerencia suas emoções, não gerencia sua vida e acaba que vê sua vida sendo destruída. E muitas vezes sai culpando o diabo ou, enfim, qualquer outra coisa pela atitude que ela mesma não tomou. Vou dar um exemplo. Você é casado, você tem sua esposa, seus filhos, e daí, porventura, os seus amigos te chamam para beber, socializar, e você, sem pensar muito, aceita o convite, sem pensar naqueles que estão te esperando em casa. Enfim, você age com desconsideração com aquela mulher que está do seu lado o tempo inteiro e com os filhos que estão te esperando voltar. E daí você chega na sua casa, sua esposa obviamente está totalmente estressada com a sua atitude, porque o que ela esperava era que o marido voltasse para talvez brincar com o filho, enquanto ela faz uma comida, arruma a casa. Enfim, é a rotina normal, né, de uma família. E daí o marido fica frustrado, fala assim, pô, eu não posso mais nem sair com os meus amigos, eu não posso tomar uma cerveja, sei lá, uma Coca-Cola. Gente, e daí muitos homens ficam insatisfeitos com o comportamento que aquela mulher teve. Eu tô só dando exemplo de uma situação, existem vários tipos de situações, mas essa é a mais comum. E daí eu pergunto para você, isso foi por que aconteceu tudo isso? Porque o marido não teve discernimento nem sabedoria para entender que muitas vezes a mulher está cansada, os filhos estão esperando ele, então eles estão ali gerando uma expectativa em cima daquilo, certo? E daí ele não compreende, ele simplesmente quer fazer a vontade dele e não leva em consideração as outras pessoas. Gerencie as suas emoções, se coloque no lugar do outro. Haja com sabedoria e discernimento. O que acontece é que hoje em dia existem muitas pessoas agindo pela impulsividade e pelo seu próprio ego, para mimar o seu próprio ego. Eu vou fazer o que eu quero, independente do que achem, independente do que pensem, eu simplesmente vou fazer o que eu quero. E acaba que muitas vezes você acaba prejudicando muitas pessoas além de você mesmo com essa atitude, porque é muita falta de maturidade. E é muito difícil isso, porque isso vai virando uma situação destrutiva para a família, além de virar uma situação destrutiva para a própria pessoa. Então, N são as situações. Isso acontece no ambiente conjugal, isso acontece no ambiente profissional, isso acontece no ambiente com seus amigos. Vamos colocar aqui outra situação. Vamos supor que você é uma pessoa que está solteira e que você não sabe gerenciar suas emoções, não tem um plano claro, não tem objetivos, enfim. E acaba que você só vive para sustentar
as suas regalias, o seu próprio ego, que é fazer o que você quer, o que você bem entende. Então você sai ficando com todo mundo, usando vários tipos de drogas, e quando eu falo droga, gente, tô falando às vezes de drogas assim, comuns que estão na prateleira do supermercado, como muitas vezes bebida alcoólica, e acaba que você não respeita absolutamente nada, não respeita o seu corpo, não respeita a sua rotina, não respeita suas noites de sono, não respeita as pessoas que estão ao seu redor, e consequentemente você não se respeita, né? E daí você alimenta uma ideia dentro da sua cabeça que você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você quer. Gente, eu sempre ensino os meus clientes. Adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que quer. E pai tem que ensinar. O pai ensina. Por isso que eu falo que é tão importante o pai ser totalmente ativo na educação do filho, né? Porque criança ela acaba fazendo o que ela quer e a gente ensina. Agora, adulto faz o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não pode fazer o que quer. Porque se eu quisesse fazer literalmente o que meu ego quer, às vezes eu estaria dormindo até tarde, ou estaria fazendo outras coisas além das minhas responsabilidades do dia a dia. Vocês entendem? Então tem uma grande diferença entre você ficar mimando o teu ego o tempo inteiro e fazer o que precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que quer. Voltando para a situação. E daí tem esse solteiro que faz o que bem entende. Acaba que ele prejudica a sua saúde, tendo péssimos hábitos. Ninguém se aproxima dele, porque como ele tem hábitos autodestrutivos, então, consequentemente, as pessoas não suportam, não toleram ficar perto de pessoas que não têm responsabilidade com a própria vida. E daí, passa-se anos, e quando vê, essa pessoa está lá na frente, solitária, com a saúde destruída, com a vida destruída. Então, vocês entendem a importância de você gerenciar os seus sentimentos, as suas relações, o seu dia a dia. Você precisa ter uma inteligência para conduzir a sua vida. Você precisa ter ordem. Você precisa ter discernimento. Porque senão, vai chegar no final, você vai ficar extremamente frustrado com o resultado. Resultado das suas próprias escolhas. Então, tenha autorresponsabilidade e gerencie os seus sentimentos, gerencie a sua vida, gerencie a sua rotina. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Cristine, terapeuta, reprogramadora mental, trabalho com neuroeducação. Vou deixar as minhas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.